Aquela notificação no topo da tela nunca avisa nada que presta, só confirma o que o recreio inteiro já tinha deixado escapar no ar abafado da quadra. É o exato segundo em que o teu sanduíche perde o gosto e você percebe que a piada interna continuou rolando, só que agora você virou assunto dela. Você atualiza o feed por puro reflexo, só pra ver se tem alguma coisa nova, e ali tá a foto. 3 pessoas que você conhece desde o 6º ano, numa lanchonete que fica a 3 quadras da sua casa. O enquadramento perfeito, os copos de milkshake erguidos, a legenda com aquela risadinha abreviada que parece um eco debochado direto da sua tela. Ninguém te mandou mensagem. Ninguém perguntou se você tava livre. Simplesmente aconteceu. E o pior nem é o fato em si, é aquela fração de segundo em que o seu cérebro tenta fingir que não foi nada, enquanto o seu estômago despenca como se você tivesse descido rápido demais no elevador. A gente passa uma parte absurdamente grande da adolescência tentando decifrar códigos que ninguém escreveu. O lugar onde sentar no refeitório no primeiro dia de aula, quem vai ficar com quem no trabalho em grupo, o tom exato de piada que faz todo mundo rir sem te transformar no alvo do dia seguinte. E aí, de repente, numa terça-feira qualquer, você esbarra na prova viva de que ficou do lado de fora da cerca. O filósofo Jean-Paul Sartre soltou aquela frase famosa sobre o inferno serem os outros, mas na real, na nossa idade, o inferno é o reflexo do celular iluminando a sua cara no escuro do quarto, enquanto você tenta descobrir qual foi o vacilo exato que você deu para não ser lembrado. Sabe aquela cena em Toy Story em que o Andy esquece o Buzz Lightyear na mudança, e o boneco fica ali, estatelado no chão do quarto vazio, vendo a caixa de papelão se afastar? É exatamente essa a sensação. Não é nem raiva, é uma espécie de vertigem. Você olha para sua própria vida e pensa, poxa, se eu sumisse agora, quanto tempo demoraria pro grupo do Discord parar de jogar para perguntar onde eu tô? Provavelmente só quando precisassem que alguém carregasse o time na partida. A gente cresce achando que exclusão é coisa de filme americano antigo, com o valentão jogando nerd no armário do corredor. Mas a realidade brasileira é muito mais sutil e silenciosa. É o grupo do WhatsApp que silencia de repente. É a risada que cessa 2 segundos antes de você chegar perto da rodinha na hora do recreio. É o famoso a gente achou que você não ia curtir que soa exatamente como a gente nem lembrou que você existia. O que mais dói nessa história toda não é a lanchonete, nem o milkshake, nem a foto bonitinha com filtro no Instagram. É o espelho que reflete a nossa própria carência. Porque a gente passa o dia inteiro fingindo que não liga para a opinião de ninguém, que é super independente, que tá nem aí para o que a turma acha. Aí basta ver um story de 5 segundos para desabar a fachada inteira. Você começa a vasculhar a memória recente igual detetive particular. Será que foi aquela piada sem graça na aula de biologia? Será que foi porque eu demorei muito para responder aquela mensagem no sábado? Será que eu sou chato e todo mundo sabe, menos eu? É uma investigação sem fim que não leva a lugar nenhum, porque no fundo a resposta quase nunca é sobre um erro matemático que você cometeu. Às vezes as pessoas só andam em grupos, as correntes se movem, as marés mudam, e você ficou na beirada da praia, olhando o barco ir embora sem assinar. E o pior de tudo é que a cultura pop adora romantizar a solidão. Tem filme e série aos montes mostrando o jovem deslocado que descobre que ser sozinho é super legal, que ele é o único lúcido no mundo de idiotas, que ele vai encontrar a sua tribo secreta de rebeldes brilhantes. Mas na vida real, na escola brasileira, ser o outsider não tem trilha sonora épica. Não tem slow motion dramático enquanto você caminha pelo corredor com a mochila no ombro. Na vida real, ser deixado de fora é só meio chato, meio solitário, e dá uma vontade danada de fingir que você pegou uma virose só pra não ter que dar desculpa na aula do dia seguinte. A verdade é que a gente passa a adolescência inteira tentando descobrir qual é o algoritmo do pertencimento. Fica parecendo que existe uma regra secreta que todo mundo recebeu no primeiro dia de aula, menos você. Tipo naquele episódio de Stranger Things em que os personagens estão tentando decifrar o código russo usando pistas escondidas no shopping abandonado. Só que o código que você tenta decifrar é como puxar assunto na rodinha do intervalo sem parecer esquisito. Você ensaia a frase na cabeça antes de falar. E, pois é, né? Quando sai da boca, soa estranho, o som parece ecoar num corredor vazio e todo mundo continua a conversa como se você fosse uma planta ornamental que resolveram regar de vez em quando. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, num daqueles dias em que devia estar com a paciência curta, soltou a famosa frase de que o inferno são os outros. Muita gente usa isso errado, achando que é só um jeito chique de dizer que as pessoas são irritantes. Mas Sartre estava falando exatamente sobre esse espelho maldito que os outros seguram na nossa cara. Para ele, a gente só se dá conta de quem é a partir do olhar de quem está de fora. Se te olham como o cara que fica no canto mexendo no celular, você vira o cara que fica no canto mexendo no celular. Se te deixam de fora do rolê da pizzaria, o espelho reflete a imagem de alguém que sobrou.
E dói porque a gente quer desesperadamente existir para os outros do jeito que a gente acha que merece existir, e não desse jeito meio borrado, meio apagado, que parece caber num story cortado com a carinha de alguém escondida atrás do emoji de gatinho. E tem o pós-tudo, que é a pior parte. Você chega em casa, joga a mochila no chão do quarto, o tênis fica torto na porta, o som da geladeira zumbindo na cozinha. O celular vibra no bolso. É só uma notificação de joguinho ou um grupo de figurinha que não tem nada a ver com o assunto. Você abriu o Instagram de novo, só por masoquismo. O story já sumiu. Não, tá lá ainda, completando 23 horas no ar, quase expirando. E você continua olhando para aquela imagem estática de 3 pessoas comendo um hambúrguer que parece ter a luz perfeita, rindo de alguma coisa que você nunca vai saber o que é. No filme Divertidamente, a gente vê a mente da Riley como uma sala de controle onde as emoções ficam brigando pelos botões principais, e a tristeza é sempre tratada como um estorvo que ninguém quer deixar chegar perto da mesa de comando. Mas a grande sacada daquele filme é que a alegria é forçada, aquela tentativa desesperada de ficar sorrindo o tempo todo para fingir que tá tudo bem, só estraga as coisas de vez. Na vida real, a gente gasta uma energia monumental tentando ser a alegria oficial do grupo, o palhaço que aguenta piada, o cara que aceita ser zoado só para continuar na mesa, até que a bateria mental acaba de uma vez por todas. Sair desse ciclo não significa virar o rebelde solitário que não precisa de ninguém, porque isso é papo de filme de super-herói e a gente sabe que no fundo todo mundo quer ser chamado para comer uma coxinha na saída da aula. Significa só aceitar que o grupo é volátil, que as pessoas mudam de lugar no recreio, e que às vezes a maré leva alguns para longe, sem que isso seja uma sentença de prisão perpétua para sua autoestima. No dia seguinte, o sinal vai tocar de novo. A turma vai se ajeitar nos mesmos lugares, o professor vai começar a apagar a lousa e o giz vai fazer aquele barulho agudo que irrita a orelha. Você vai olhar para o lado, ver o mesmo grupo rindo de alguma besteira no fundo da sala, e talvez dessa vez dê para respirar um pouco mais fundo. Não precisa fingir que é o dono do colégio, nem se encolher no fundo da carteira como se quisesse virar invisível. A vida de vez em quando dá uma escorregada dessas mesmo, deixa a gente de fora na curva. Mas o recreio acaba, o sinal bate para ir embora, e a porta de casa continua aberta, te esperando do mesmo jeito. É isso. Vai lá viver. E no fim das contas, a sensação de ver o mundo rodando sem a sua presença é um pouco parecida com aquela cena clássica de Curtindo a Vida adoidado, quando Cameron percebe que não dá mais para ficar guardando a Ferrari na garagem morrendo de medo do pai. A gente passa tanto tempo paralisado, olhando pela janela da sala de aula e achando que perder um único rolê é o fim do mundo, como se a nossa história inteira estivesse desabando em um piscar de olhos. Mas a verdade é que a vida continua acontecendo lá fora, meio caótica, meio imperfeita, com ou sem a nossa aprovação. Kierkegaard dizia que a ansiedade é a vertigem da liberdade, e talvez seja exatamente isso: olhar para o pátio vazio e perceber que a gente é livre para não pertencer a lugar nenhum o tempo todo. Não precisa carregar o peso do universo nas costas, nem fingir que entendeu a matéria de física que o professor explicou correndo. A mochila tá pesada, o dever de casa tá atrasado, e o celular tá vibrando com alguma notificação aleatória no grupo da sala. Tudo bem. Guarda o celular no bolso, ajeita a alça da mochila no ombro e vai andando para casa. O sol tá baixando, a rua tá cheia de barulho de carro e o portão de casa tá logo ali. Vai lá viver. Link ajuda pra caramba. Isso aqui fui eu que escrevi, café frio e tudo.